Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz de estar com os irmãos, conhecendo mais um pouquinho do povo que vai morar no céu, e glória a Deus por isso. Abra lá, queridos, por favor, no Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 20. Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 11, o verso é o verso de número 20, nós leremos o verso 20 e 24. Nós vamos falar sobre as cidades impenitentes. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim o texto: passou então Jesus a increpar, que é falar com mais aspereza. Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Jesus, fale aos nossos corações. Entoamos louvores ao teu nome e agora nos assentamos para ouvir a tua santa e doce voz. Tem misericórdia do teu povo, que seja uma palavra de fácil entendimento e que o Senhor nos ajude a não ser apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, alguém aqui já presenciou algum milagre, alguma coisa sobrenatural diante dos seus olhos? Em 2013, Deus me deu uma experiência maravilhosa. Eu era auxiliar de um pastor e uma irmãzinha, há muito tempo, estava faltando nos cultos, me procurou após o horário de escola dominical, falando que o filho dela estava entrevado em uma cama e ninguém descobriu o porquê. E o menino já estava assim já há um bom tempo, mas nos últimos 4 dias a situação só piorava. Não era nada físico, já havia até feito mesmo exames, mas aquilo refletia no seu corpo. O rapaz, cerca de uns 21 anos, irmãos, estava há 4 dias sem sair da cama para literalmente nada. Agora eu quero que você pense, uma casa simples, uma casinha de 3 cômodos, com um rapaz que está nessa casa, que só conseguia ficar de barriga para baixo na cama, e um rapaz que não conseguia sequer ir ao banheiro, porque a mãe, tadinha, fraquinha, miudinha, já idosa, não conseguia levar o filho ao banheiro. Irmãos, o cheiro era para quase insuportável. E eu fui a esse local, junto com minha esposa e mais outros 3 jovens, fomos ali a pedido dessa mãe para poder atender. Quando a gente chegou, viu aquela situação, amados, foi uma cena assim que nos chocou. E eu percebi de cara que aquilo era espiritual, irmãos. Quando nós começamos a orar, enquanto orávamos, um dos rapazes pegou um violão, começou a tocar, e a gente cantava e orava e levantava as mãos do céu. Irmãos, de repente, aquele cheiro sumiu e uma presença gloriosa tomou conta daquele quarto, irmãos, de uma maneira sobrenatural, que o rapaz ele virou o corpo, e no que ele virou, ele deu um estalo, no estilo quando a gente aperta uma latinha de refrigerante, deu um estalo, ele sentiu aquilo, arrastou até a beirada da cama, pôs os braços, colocou os pés no chão, levantou, foi à cozinha e voltou, foi até a rua e voltou, irmãos, chorando e nos abraçando. E, irmãos, que dia memorável. Memorável pelo que aconteceu diante dos nossos olhos, mas também o que aconteceu depois. Irmãos, eu nunca mais vi esse rapaz. No mesmo dia, a mãe dele conta, no mesmo dia ele já tinha voltado para a vida mundana, da maneira como ele vivia, prometeu, chorando, eu vou na sua igreja hoje à noite, eu quero isso para a minha vida, eu quero viver essa realidade para a minha vida. Irmãos, e chorando ali, aquele rapaz prometeu, não cumpriu, não foi à noite, não queria receber visitas mais, e 3 meses depois, esse jovem, andando de moto, sofreu um acidente e faleceu. Amados, a gente pensa, olhando a respeito desse assunto, a pergunta que fica é, como assim, pastor? Como que alguém pode ver algo tão extraordinário assim e não tomar uma posição por Cristo, não tomar uma decisão por Cristo? Como alguém pode não se entregar ao Senhor diante de um milagre tão grande? E eu me faço a mesma pergunta, porque é exatamente isso que nós vemos nas nossas cidades aqui do nosso texto. Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Essas cidades, irmãos, viram
milagres extraordinários e ainda assim não creram em Cristo como Senhor e Salvador. Eu sei que isso nos choca, porque o que a gente espera é as pessoas vendo os milagres e se lançando aos pés do Senhor, mas milagres, irmãos, não são garantias de que a fé virá aos corações. E tanto essa ilustração quanto as próprias cidades aqui do texto nos mostram, são provas vivas daquilo que nós estamos falando. Para nós entendermos melhor o que está diante de nós, irmãos, o capítulo 11 de Mateus, ele começa com Jesus recebendo mensageiros vindo da parte de João, que queria saber se Jesus era realmente o Messias ou se eles deveriam esperar algum outro. E a resposta de Jesus é fácil. Falem para ele o que vocês têm visto e o que vocês têm ouvido. Tudo aquilo que havia sido prometido sobre o Messias tem se cumprido sobre o ministério do nosso Senhor. Mas mesmo diante, irmãos, de tudo o que o povo estava vendo, aquilo não era suficiente para eles. Eles tinham uma ideia própria a respeito do Messias. O Messias é aquele libertador, é aquele que vai vir montado num cavalo. Essa era a ideia que os homens tinham a respeito do Senhor. E Jesus nem de longe corresponde àquela visão que os homens tinham. São pecadores obstinados. E homens assim, irmãos, sempre acharão motivos para não seguir a Cristo. Veja, para eles, João era duro demais, era sério demais, muito exagerado. Para que isso, João? Esse rigor todo na sua vida. Já Jesus era manso demais. Jesus estava aí andando, comendo e bebendo, se envolvendo com pessoas de caráter duvidoso. Então, entenda, homens assim sempre acharão motivos para não seguir a Cristo. Eles se afundarão, irmãos, em desculpas para não reconhecerem os seus pecados. Eles culparão os profetas, culparão as igrejas, culparão o sistema, porque o sistema é terrível, mas eles nunca reconhecerão os seus próprios erros. Faz parte da nossa natureza caída. Em um encontro, junto com amigos pastores, um dos filhos de um pastor muito amigo, muito próximo da nossa família, o pai colocou comida para ele, deu para o filho, e aí de repente o menino deixa o prato com comida cair e fez uma bagunça. O pai: meu filho, olha o que você fez, olha aí a bagunça que você fez. E o menino, assustado com a repreensão do pai, ele vira e fala assim: não, papai, a culpa não é minha, a culpa é do Senhor, porque o Senhor sabe que eu só como em prato de plástico e o Senhor me deu prato de vidro. Irmãos, faz parte da nossa natureza. Pecadores são dessa maneira. Sempre culpam os outros pelos seus erros. Não foi assim com o pecado de Adão? Não foi assim com Adão? A mulher que tu me deste. Irmãos, nós estamos sempre transferindo a culpa para outros. O ateu, ele sempre vai culpar a Deus pelo mal que há no mundo. Ele nunca reconhecerá que isso parte do coração dos homens. Não, ele vai colocar a culpa em Deus, ele vai colocar a culpa em outros. Pecadores são exatamente assim. E esses homens ao qual Jesus está se referindo aqui, precisavam reconhecer os seus pecados, pois seriam condenados se assim não o fizessem. Exatamente como as cidades que é nos falado aqui nesse texto. Nosso Senhor, ele tira o foco, o nosso texto aqui, Jesus tira o foco daqueles que negavam a João e foca agora nas cidades que negavam o próprio Cristo. Corazim, Betsaida e Cafarnaum. O que essas cidades fizeram, irmãos, e sofrerão, trazem um alerta para cada um de nós aqui nessa manhã. O primeiro dos pontos é a indiferença dessas cidades. Acompanha comigo o verso 20 e 21. Passou então Jesus a increpar, como eu disse, a falar agora de maneira mais severa, de maneira mais dura. As cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Então, esse é o motivo, não terem arrependido. E Jesus fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco em cinzas. Jesus havia visitado essas cidades, irmãos, várias vezes. As duas não estavam distantes uma das outras, e nessas cidades, Jesus realizou inúmeros milagres. Gente que não ouvia, agora tinham seus próprios ouvidos abertos para ouvir a respeito da mensagem do Messias. Gente que não enxergava, conseguia ver agora com seus próprios olhos, não mais como a descrição do que os outros falavam para eles. Homens que eram coxos, mancos, agora corriam e brincavam com seus filhos. Pessoas possessas, irmãos, foram libertas pelo poder de Jesus e podiam agora estar junto com as suas famílias. Jesus realizou inumeráveis milagres no meio daquelas cidades. E o que esses homens fizeram em decorrência de ver tudo aquilo que o Senhor estava fazendo? A maioria, irmãos, não fez absolutamente nada. Nada. O Filho de Deus deixou a sua glória, veio à cidade desses homens, tem cego vendo, tem surdo ouvindo, tem mudo falando, tem paralítico andando, irmãos, mas ainda assim não há mudança nos corações.
Eles permanecem em grande número, irmãos, a maioria os mesmos, sem nenhuma reação das suas partes. Não houve arrependimento, não houve transformação de caráter, não houve o que aconteceu com Pedro na pesca milagrosa lá de Lucas 5, que nos relata, irmãos, diante daquela centena de peixe que Pedro pega, irmãos, a ponto do navio quase virar pique. Pedro reconhece imediatamente que quem estava com ele era alguém vindo da parte do Senhor. Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador. O que nós vemos aqui, irmãos, é o reconhecimento de Pedro da sua situação. Mas aqui nas cidades no qual Jesus realizou inumeráveis milagres, irmãos, não houve quebrantamento, não houve contrição, eles apenas permaneceram os mesmos. No fim, eram exatamente as mesmas pessoas antes de Jesus os visitar. E aí o texto diz que se em Tiro e Sidom tivessem acontecido o que aconteceu em Corazim e Betsaida, esses homens teriam se arrependido. Agora, vocês lembram quem é Tiro e Sidom? Tiro e Sidom, irmãos, são inimigos há centenas e centenas de anos do povo, dos israelitas. Tiro e Sidom, irmãos, eram cidades idólatras, impiedosas, imorais, que já tinham, irmãos, recebido uma série de condenação por parte dos profetas no Antigo Testamento. Não tinha um judeu que tinha consideração com essas cidades. Eram inimigos tanto do povo, quanto inimigos do próprio Deus. E ainda assim, Jesus diz que se essas cidades tivessem recebido o Senhor e visto o que eles viram, irmãos, eles teriam arrependido, e não qualquer arrependimento. O que o texto aqui nos fala é de um arrependimento sincero. Ele fala, irmãos, de um arrependimento que envolve se vestir de pano de saco e colocar sobre a cabeça cinzas. Faziam isso, irmãos, pessoas que queriam se humilhar verdadeiramente. Se Tiro e Sidom, irmãos, tivessem visto, enxergado, leproso sendo restaurado, eles teriam crido. É assim que Jesus afirma. Nosso Senhor está dando uma lição para essa cidade e para cada um de nós nessa manhã, irmãos, que não há pecado maior do que simplesmente permanecer como você está. Não há pecado maior do que ouvir a respeito do Senhor, ouvir sobre a realidade do Senhor, daquilo que Ele fez, de quem Ele é, e permanecer o mesmo. Não há pecado maior, irmãos, do que ser indiferente a Jesus. Tratá-lo como mais um, como um qualquer. Todos aqueles que não se atentam para quem Ele é, irmãos, todos aqueles que não atentam para quem Ele é e para o que Ele diz, irmãos, serão condenados. O mesmo que acontece com Corazim e Betsaida, acontece também com Cafarnaum, que é outra cidade do texto. Olha o verso de número 23 aqui, que nos diz: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Cafarnaum, irmãos, foi o quartel-general do nosso Senhor. Ali, nosso Senhor passou a maior parte do seu ministério. Ele residiu em Cafarnaum. Essa cidade viu milagres muito mais do que qualquer outra, muito mais. Ali Jesus multiplicou pães, peixes, libertou endemoniados, fez morto reviver. Imagina, que coisa extraordinária. E ainda assim, qual que é a palavra de Jesus para a cidade? É um ai. Ai de ti. Ai de ti, Cafarnaum. Você viu o que viu e mesmo assim não creu. Aí Jesus solta, irmãos, uma que espanta a mim e tenho certeza que espanta você. Olha a fala de Jesus: se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até hoje. E você lembra quem é Sodoma, não lembra? Quem é Sodoma? Não lembra? A cidade de Sodoma, aquela mesma cidade, irmãos, afundada em uma imoralidade, ao ponto de Deus descer do céu e dar a ordem para destruí-la. Aquela cidade, irmãos, aquela cidade onde os homens se deitavam com animais. Essa mesma cidade horrenda, violenta, promíscua, imoral, ela existiria, e é Jesus quem está falando, existiria até hoje, se ela tivesse visto o que aconteceu em Cafarnaum, o mesmo milagre que estava sendo operado em Cafarnaum. Corazim, Betsaida, Cafarnaum apenas permaneceram como eram. E o Senhor Jesus Cristo, irmãos, prega aos seus habitantes, realiza milagres e prodígios, mas não há arrependimento. Guarda isso no seu coração e, por favor, medita sobre isso. Para o Filho de Deus, irmãos, há um pecado muito mais terrível do que o estupro, ou mais terrível que possa ser. Há um pecado, irmãos, muito mais terrível do que assassinato. Há algo mais perverso que a violência. Não há nada mais terrível para o nosso Senhor do que ouvir a palavra de Deus e continuar o mesmo. E não ter mudança, e não ter transformação, não ser transformado pela palavra do Senhor. Cafarnaum se orgulhava porque Jesus estava no meio delas: subiremos até o céu. E o Senhor olha para aquilo e fala assim: descerás até o inferno.
descerás até o inferno. Você se gaba de que eu estou no meio de vocês, pois eu digo para você, qual será o seu fim? O seu fim descerá até o inferno. O fato deles terem visto, irmãos, milagres, não mudou o coração. Uma vez em um culto dos lares, uma irmã chegou, virou e falou assim, pastor, eu gostaria tanto que Deus fizesse um milagre diante do meu marido e da minha filha, porque eu tenho certeza que se eles vissem um milagre, eles iriam crer no Senhor. E, irmãos, e o texto está aqui mostrando para nós que não vai adiantar. Corazim, Betsaida e Cafarnaum nos mostram, irmãos, que nem por todos os milagres do mundo certas pessoas irão crer em Cristo Jesus. E em decorrência dessa indiferença desses homens, eles seriam, irmãos, julgados por tão grande desprezo da maneira como eles trataram o nosso Senhor. É o segundo ponto. Olha aí para nós, comigo, os versos 22 e o 24, que é o julgamento diferenciado para essas cidades. No verso de número 22 fala assim, e contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E no verso 24 diz, digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Irmãos, isso aqui para nós ainda permanece um mistério, mas diz uma verdade fundamental aqui sobre o grande dia. Algumas pessoas, como nós sabemos, irmãos, sobre a doutrina do galardão, receberão um galardão maior do que outros. O que é o galardão? É uma recompensa pelas obras que nós realizamos aqui em nome de Jesus. Pastor, e que recompensa é essa? Não sabemos, nós não sabemos. Mas fica claro para nós, irmãos, que haverá diferença neste galardão de salvo para salvo. Da mesma maneira, irmãos, como haverá diferença para a condenação. Haverá para o galardão e haverá também para a condenação. Sim, pessoas, irmãos, que foram expostas à luz do Evangelho e mesmo assim a rejeitaram, receberão muito maior punição do que aquelas, irmãos, que não tinham conhecimento sobre a luz. Entenda, por favor, ignorância não salvará ninguém. Todos aqueles, irmãos, que nunca ouviram falar de Jesus, receberão punição, como o Romanos 1 vai dizer para nós, porque toda a criação prega aos seus corações a existência de um Deus, e esses homens são indesculpáveis aos olhos do nosso Senhor. Mas a punição, irmãos, desses, não será tão grave, esses que não tiveram conhecimento, não será tão grave quanto aqueles, irmãos, que foram iluminados, que ouviram sobre o Cristo, que presenciaram coisas extraordinárias, como as 3 cidades aqui do nosso texto. Corazim, Betsaida e Cafarnaum, eles tinham, irmãos, as escrituras que eram lidas todos os dias. Eles tinham quem as interpretasse, eles tinham acesso a Deus, eles viram o Filho de Deus. E ainda assim, irmãos, não creram. Apesar de toda essa realidade, apesar de ver coisas extraordinárias, não creram no Senhor. Nós gostamos de falar que não existe pecadinho e pecadão, e é uma verdade. Mas há, irmãos, gravidade maior para certos pecados. E todo homem verá isso, irmãos, naquele grande e terrível dia, quando nós estivermos diante do Senhor. Quem são os maiores pecadores? Serão os assassinos? Serão os adúlteros, os homossexuais, os ladrões? Não é o que a Bíblia assim nos diz, irmãos. Os maiores pecadores, aqueles que receberão as piores punições no dia do juízo final, irmãos, serão aqueles homens, mulheres, crianças, jovens, que regularmente escutaram a Bíblia ser pregada, mas permaneceram os mesmos. É a sua realidade nessa manhã? Semana após semana, mês após mês, Cristo lhes foi proclamado conforme as Escrituras, mas eles agiram de maneira indiferente quanto ao Senhor. Ouviram com um ouvido e deixaram escapar pelo outro. Irmãos, e não há maior pecado do que este, de negar o Filho de Deus com as nossas vidas. Eu quero encerrar, trazendo algumas observações para nós com relação a esse texto. Quero encerrar dizendo que talvez essa palavra seja para você. Para você que está me ouvindo e diz que está dando um tempo de igreja, está dando um tempo, que se desviou, estou desviado, eu não quero mais fazer parte desse sistema, porque o sistema de igreja é assim, é assado. Essa palavra é para você que está dentro da igreja, para você que tem ouvido Deus falar constantemente ao seu coração. Talvez você é filho de pais crentes que te ensinaram no Evangelho, que pregaram a palavra com intrepidez ao seu coração, e mesmo assim você vem na igreja, mas assim, Jesus é só aquele cara que pregam lá na igreja dos meus pais. Será essa a sua realidade nessa manhã? Essa palavra é para nós, pastores,
presbíteros, líder, professor da EBD, que muitas das vezes, irmãos, se acostumou com o sagrado, que por se envolver com coisas espirituais, da maneira como nós nos envolvemos, irmãos, podemos perder a sensibilidade e tratar a noiva do Senhor de maneira mecânica. Essa palavra é aos nossos corações, daqueles que tratam o nosso Senhor de maneira indiferente. Em nome de Jesus, entenda que nada é mais terrível do que ser indiferente ao nosso Senhor. Todos aqueles, irmãos, que sabem quem Ele é, e mesmo assim o negam, sofrerão um terrível fim. Porque quanto mais é dado, irmãos, mais será? Você sabe dessa realidade. Para você que se gaba do seu conhecimento teológico reformado, da patrística, dos puritanos e disso e de aquilo outro, mas você não vive, ai de ti. E não é uma palavra do pastor, essa é uma palavra de Cristo Jesus ao coração da sua igreja. Para você que está aqui, que vem, mas assim, Jesus é uma coisa da sua agenda. Um domingo eu vou na igreja, mas não é o seu Senhor, não é o seu Salvador. Você ainda não nasceu de novo, não suplicou a Deus perdão pelos seus pecados de maneira que doesse no seu coração, na sua alma. Essa palavra é para você. Porque é uma palavra, irmãos, que nos chama à responsabilidade. Uma palavra que nos chama ao despertamento. Ai de ti, olha o que Jesus fala. Viram o que viram, presenciaram o que presenciaram e permanecem os mesmos. Há quanto tempo você é crente? Há quanto tempo você serve ao Senhor? Só aqui na primeira igreja de Goiânia. Há quanto tempo? E o que isso tem feito na sua vida? O que isso transformou no seu caráter? Porque talvez você permaneça endurecido da mesma maneira. Permanece o mesmo homem duro, meio bruto na maneira de falar, na maneira de tratar, fecha o outro no trânsito, buzina, briga. Não houve transformação de caráter na sua vida, transformação que há na vida daqueles que realmente amam o Senhor de todos os seus corações. Ai de ti, ai de ti. Mas há uma palavra também para aqueles que confessam, porque talvez hoje o Senhor te despertou para essa realidade. Talvez hoje o Senhor te trouxe no seu coração falando: Senhor, o que eu tenho feito na minha vida? Senhor, eu tenho te tratado de maneira indiferente. Senhor, eu tenho ido ao culto de maneira mecânica, igual um robozinho que chega na igreja, levanta, pega a Bíblia e vai embora. Senhor, para esses, meus irmãos, aqueles que se curvam, aqueles que confessam, que se arrependem dos seus pecados, são recebidos de braços abertos pelo nosso Senhor. Porque um coração quebrantado, não esqueça disso, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Não rejeita. Endurecer ou se arrepender, qual é a sua posição, a sua decisão para essa manhã? Você lidará com ela eternamente. Fique de pé, eu quero orar com a igreja.